remake do primeiro Uncharted parece uma ideia óbvia para muita gente, mas um ex-designer da Naughty Dog acredita exatamente no contrário. Para Benson Russell, refazer Drake's Fortune hoje simplesmente não faz sentido, e o motivo vai além de achar que o jogo envelheceu bem. Russell trabalhou como game designer nos 3 primeiros jogos de Uncharted e também em The Last of Us antes de deixar a Naughty Dog. Em entrevista ao portal FRVR, ele explicou que um remake deveria existir quando o jogo original apresenta barreiras reais para quem tenta jogá-lo hoje. Como exemplo, Russell citou System Shock. Segundo ele, esse é um caso em que um remake faz sentido porque o original possui controles e mapeamentos de teclas capazes de afastar jogadores modernos, mas ele não acredita que Uncharted esteja nessa situação. À primeira vista pode parecer apenas uma discussão sobre gráficos antigos, mas existe um detalhe que muda tudo. O primeiro Uncharted já recebeu uma versão remasterizada e continua acessível em consoles mais recentes. A trilogia original foi reunida em Uncharted, The Nathan Drake Collection, lançada para PlayStation 4 em 2015. Para Russell, isso enfraquece um dos principais argumentos a favor de um remake. O jogador moderno já possui uma maneira relativamente simples de conhecer o jogo. Na visão dele, Uncharted ainda continua presente na cultura dos videogames. Por isso, reconstruir completamente o primeiro título levantaria uma pergunta simples: qual seria o objetivo? Só que essa não é a parte mais interessante da opinião de Russell. O verdadeiro problema começaria quando os desenvolvedores tentassem modernizar a história. Uma possibilidade seria transformar o primeiro Uncharted em uma experiência mais lenta e emocional, aproximando o jogo do estilo narrativo adotado posteriormente pela Naughty Dog. Russell acredita que isso poderia destruir justamente aquilo que tornou o jogo original especial. Segundo ele, melhorar profundamente a narrativa exigiria reescrever partes da história, e ao fazer isso, cenas, mateada, ritmo e até o espírito do primeiro jogo poderiam mudar. E é aqui que a discussão fica mais complicada. Se a história muda, o que acontece com as grandes sequências de ação construídas para a versão original? Algumas poderiam precisar ser refeitas para combinar com a nova narrativa. Outras talvez fossem removidas completamente. Para Russell, chega um momento em que você não está mais apenas modernizando um jogo. Você começa a transformar aquilo que ele originalmente era. E essa opinião não vale apenas para Uncharted. Russell revelou que teve um sentimento semelhante em relação a The Last of Us Part 1. O primeiro, The Last of Us, também recebeu uma reconstrução completa anos depois do lançamento original, e Russell questiona justamente onde deve existir o limite entre preservar e refazer. Isso não significa que o primeiro Uncharted seja perfeito. Até a própria discussão sobre um remake existe porque Drake's Fortune mostra sinais claros de sua idade. O primeiro jogo possui controles e mecânicas menos refinadas quando comparado aos capítulos posteriores da série. O segundo e o terceiro jogos já apresentam uma experiência que se aproxima muito mais daquilo que os fãs passaram a associar ao nome Uncharted. Drake's Fortune foi o começo dessa fórmula, por isso algumas de suas ideias ainda estavam sendo desenvolvidas e refinadas. Antes de Uncharted, a Naughty Dog vinha de uma abordagem muito diferente com Jak and Daxter. A mudança para uma aventura cinematográfica mais realista representou uma nova fase para o estúdio, então existe um argumento legítimo do outro lado. Um remake poderia atualizar controles, sistemas e aspectos técnicos do primeiro jogo. A questão é saber até onde essa modernização deveria ir sem transformar Drake's Fortune em algo completamente diferente. E quando perguntado sobre o futuro da franquia, Russell apresentou uma alternativa que pode ser ainda mais interessante para os fãs. Em vez de reconstruir o passado, ele gostaria que a Naughty Dog pegasse o espírito de Uncharted e criasse uma nova aventura. Russell mencionou a possibilidade de explorar uma época anterior, recuperando aquilo que fazia a série funcionar sem simplesmente repetir um jogo que já existe. Isso chama atenção porque Uncharted 4 foi lançado em 2016. Desde então, muitos fãs continuam esperando para descobrir se a franquia ainda terá uma nova grande aventura. A série ainda recebeu The Lost Legacy e versões remasterizadas de seus títulos mais recentes, mas a discussão sobre o futuro de Uncharted continua aberta. E talvez essa seja a verdadeira questão. Preservar um clássico significa reconstruí-lo com tecnologia moderna, ou aceitar as imperfeições que fazem parte da identidade daquela época. Para Benson Russell, Drake's Fortune ainda pode ser jogado e compreendido como ele foi criado. Por isso, um remake completo corre o risco de resolver um problema que talvez nem exista. Mas para outros jogadores, controles mais modernos e uma reconstrução técnica poderiam ser justamente a oportunidade de apresentar o começo da franquia para uma nova geração. E você, prefere ver a Naughty Dog refazendo o primeiro Uncharted do zero, ou acha que está na hora de deixar Nathan Drake no passado e criar uma aventura completamente nova?